Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa conexão fascinante, algo que acontece bem aqui, dentro da gente. É a relação entre o que a gente come, os micro-organismos que moram no nosso corpo e como isso impacta. Tudo. Desde a saúde básica até, olha só, a performance de atletas. A gente deu uma olhada em alguns materiais bem interessantes que exploram essa simbiose, sabe? E também a nutrição funcional, como isso se aplica na prática, especialmente no esporte. E um ponto de referência importante é o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. A missão aqui é tentar entender como essa dinâmica toda funciona e por que ela é tão crucial. Bom, vamos começar a destrinchar isso? Vamos sim. E para começar, acho que vale a pena afirmar o que é simbiose, né? A palavra em si, bom, significa só viver junto. Mas aqui no contexto da biologia, da nutrição que a gente está falando, se refere a uma interação onde os dois lados ganham, sabe? É uma parceria que beneficia todo mundo envolvido. Vantajosa. Entendi. Uma troca. E pensando nessas parcerias, talvez a mais famosa seja a nossa com as bactérias do intestino, né? A gente fornece a casa, o intestino, e a comida, principalmente as fibras que a gente mesmo não consegue digerir, certo? Exatamente isso. A gente oferece o ambiente, o lar e o alimento, o substrato. E o que a gente recebe de volta? Nossa, é impressionante. Elas ajudam a gente a tirar nutrientes de coisas que sozinhos não conseguiríamos. Participam da produção de vitaminas que são essenciais, tipo a vitamina K, e são, assim, fundamentais para treinar o nosso sistema imunológico. É uma troca muito clara, né? Um benefício mútuo. Isso é a simbiose nesse nosso contexto aqui. Certo. E nesse cenário de trocas, um dos materiais que a gente viu trouxe uma frase bem forte, eu achei. Falava assim: alimentos funcionais e compostos bioativos e microbiota intestinal, fazendo assim uma simbiose perfeita. Isso parece resumir muito bem a visão mais moderna da nutrição, não acha? Sem dúvida. Essa frase, ela descreve um ciclo virtuoso que é central para a nutrição funcional. Pensa comigo. Primeiro, a gente come alimentos ricos em componentes específicos. Fibras que são prebióticas, polifenóis que vêm das frutas, dos vegetais coloridos. Esses são chamados alimentos funcionais. Uhum. Segundo, esses componentes, eles não são para a gente diretamente. Eles alimentam de forma seletiva certas bactérias que a gente quer ter lá, as benéficas da nossa microbiota. Ah, então a gente está meio que escolhendo quem vai crescer lá dentro com o que a gente come. É, de certa forma, sim. E aí vem o terceiro passo, que é onde a mágica acontece, digamos. Essas bactérias fermentam esses componentes que a gente comeu. E o que é fascinante aqui é o resultado dessa fermentação. Elas produzem substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta, os AGCCs. AGCs. Já ouvi falar. Tipo butirato. Exato. Butirato, acetato, propionato. E esses AGCCs, eles são peça-chave. O butirato, por exemplo, ele é a principal fonte de energia para as células do nosso cólon. Ajuda a manter a barreira intestinal firme, íntegra. Mas não para por aí. Os AGCCs têm efeitos anti-inflamatórios no corpo todo, ajudam a regular o sistema imune, podem influenciar até o nosso metabolismo energético, a comunicação do intestino com o cérebro. É muita coisa. Nossa. Esse é o quarto passo. Esses produtos das bactérias geram saúde para a gente. E por último, um corpo que está mais saudável, com o intestino bom, menos inflamação, ele consegue manter uma microbiota ainda mais diversa, mais equilibrada. Aí fecha o ciclo. Entendi. É uma simbiose que vai se autorreforçando, sabe? É aqui que fica realmente interessante para mim. Essa ideia de que o que eu escolho comer hoje impacta diretamente a saúde das minhas células, a minha imunidade, e tudo isso passando por esses micro-organismos. Muda a forma de pensar sobre o ato de comer, né? Totalmente. E essa visão integrada, ela é tão relevante que, olha só, um dos materiais até propõe usar isso como base para um projeto de pesquisa científica mesmo. A ideia seria pegar essa simbiose perfeita e testar na prática, especificamente na nutrição esportiva, e usando as diretrizes do nosso guia alimentar como um modelo prático para isso. Aplicar essa ideia de simbiose perfeita no esporte
usando o guia alimentar. Que abordagem interessante. O título que eles propuseram para o estudo reflete isso bem direto, né? Algo como alimentos funcionais, compostos bioativos e microbiota intestinal, uma simbiose perfeita aplicada à nutrição esportiva com base no guia alimentar para a população brasileira. Bem específico. Sim, a clareza é essa mesmo, para mostrar a conexão direta entre os conceitos. E a justificativa para um estudo assim é bem sólida, viu? A nutrição esportiva já sacou que performance não é só contar caloria e macronutriente. A microbiota intestinal hoje é vista quase como um órgão a mais. Um órgão invisível, quase. É, tipo isso. E que influencia o metabolismo do atleta, a recuperação, a imunidade. Faz todo sentido, né? Porque a absorção de nutrientes, a resposta à inflamação do treino, tudo isso é super crítico para quem treina pesado. Exatamente. E já tem pesquisa mostrando que atletas, principalmente os de endurance, de resistência, tendem a ter uma microbiota mais diversa, mais eficiente em produzir aqueles AGCCs bons que a gente falou. Por outro lado, o desequilíbrio, a tal da disbiose, ela está ligada àquela inflamação chata, que pode atrapalhar a recuperação, o desempenho. Entendi. E aí que os alimentos funcionais entram com tudo. As fibras, os polifenóis, eles são o combustível para as bactérias produzirem esses compostos que ajudam a controlar a inflamação e fortalecer o intestino. Certo. E a ponte com o guia alimentar, como ele entra nessa equação mais científica? Essa é a grande sacada que os materiais destacam. O guia, quando ele recomenda focar em alimentos in natura, minimamente processados. Fruta, legume, verdura, grão integral, feijão. Isso, essa base. Ela naturalmente já fornece as fibras e os compostos bioativos que a gente precisa para alimentar bem essa microbiota saudável. O guia não precisa nem falar a palavra microbiota para ser uma ferramenta poderosa para isso, entende? Ele já promove essa simbiose na prática e de um jeito que é nosso, culturalmente adaptado, acessível. Entendi. Então, o guia funciona como um mapa prático para a gente chegar num objetivo biológico que é super complexo, uma estratégia. Perfeito, é isso. Com base nisso tudo, a hipótese central do estudo seria mais ou menos assim. Atletas que seguem uma dieta baseada no guia alimentar, focando na diversidade de comida de verdade, in natura, eles teriam uma modulação positiva na microbiota intestinal deles. E essa mudança levaria a benefícios que a gente pode medir. Como que, por exemplo? Melhor eficiência energética, menos inflamação no corpo, um intestino mais feliz, menos problema gastrointestinal durante o exercício, sabe? Recuperação mais rápida e, no final das contas, uma melhora na performance. Uma cadeia de eventos bem lógica: comida, microbiota, saúde e performance. E a ciência que a gente já tem hoje apoia essas conexões, né? O que a revisão de literatura que os materiais mencionam apontaria como os pilares disso? Os materiais indicam alguns pontos que já são bem estabelecidos. Primeiro, a gente já sabe que a microbiota de atletas geralmente é mais rica em bactérias que produzem AGCCs, como o butirato, que é essencial para a saúde do intestino e para controlar a inflamação. Segundo, está crescendo muito conhecimento sobre como fibras específicas, os prebióticos e também os polifenóis modulam a microbiota, justamente por causa da fermentação que a gente falou. Terceiro, já tem estudos com probióticos em atletas que sugerem benefícios sim, principalmente para a saúde gastrointestinal e para reduzir infecções tipo resfriado. Certo. E, por fim, a própria estrutura do guia, que está alinhada com a classificação nova, aquela que olha o grau de processamento dos alimentos, oferece um caminho sustentável, prático, para garantir essa variedade de bioativos. Ok, a lógica está bem clara. E como é que se testaria essa hipótese na prática? Como seria o desenho desse estudo que eles propõem? Olha, a proposta que os materiais esboçam sugere um ensaio clínico, que é um tipo de estudo bem rigoroso, controlado e randomizado. Basicamente, seria pegar um grupo de atletas, por exemplo, corredores ou ciclistas, e dividir em dois grupos de forma aleatória. Um grupo seguiria uma dieta controle, talvez uma dieta padrão para atletas, focada só em macros. E o outro grupo, que seria o Grupo Guia Plus Simbiose, adotaria uma dieta bem baseada nos princípios do guia, com atenção especial para variedade de in natura e fibras. E para comparar os resultados, o que seria medido?
Imagino que a composição da microbiota seja o ponto principal. Com certeza. A análise-chave seria o sequenciamento genético da microbiota das fezes, para ver como a diversidade e a quantidade de cada tipo de bactéria muda com a dieta. Mas seria importante olhar outras coisas também, claro. Testes de performance física, tipo VO2 máximo, testes de tempo até exaustão, Aham. de marcadores de inflamação no sangue, como a proteína C reativa, a PCR, que mostra a inflamação no corpo todo, e também acompanhar os sintomas gastrointestinais com questionários, para ver se melhora aquele desconforto que às vezes bate no treino ou na prova. E os resultados que se espera encontrar. Para o grupo que seguisse o guia direitinho, com foco na simbiose, a expectativa seria um aumento daquelas bactérias boas, sabe? Como a Faecalibacterium prausnitzii, que é uma superprodutora de butirato. E isso, por sua vez, deveria se refletir em quê? Melhora na performance aeróbica, níveis mais baixos de inflamação e menos problemas de barriga, menos cólica, menos desconforto durante o exercício. Então, o que tudo isso significa na prática? Parece que adotar o guia alimentar de forma consciente, pensando nessa relação com a microbiota, pode deixar o intestino do atleta mais resiliente, mais preparado para as demandas do esporte. Essa é a conclusão prática central que os materiais apontam, sim. Se a gente junta tudo isso, a orientação para profissionais de saúde, para nutricionistas e para os próprios atletas seria prescrever ou seguir uma dieta baseada no guia alimentar, focando em diversidade e priorizando comida de verdade. É uma forma eficaz e baseada em ciência de cuidar da microbiota. E veja bem, é uma abordagem que não usa remédio, geralmente é de baixo custo e está alinhada com as diretrizes de saúde do nosso país. É verdade. Ela pode otimizar tanto a performance quanto o bem-estar geral do atleta. É como se unisse a ciência da microbiota com a política pública de alimentação. Uma conexão poderosa. Realmente muito interessante mesmo. Bom, recapitulando então, a gente começou entendendo a beleza da simbiose, essa parceria que acontece lá no nosso intestino. Vimos como os alimentos funcionais, especialmente os ricos em fibras e compostos bioativos, são essenciais para nutrir as bactérias do bem. E a grande conexão, a grande sacada, talvez, foi perceber como o nosso Guia Alimentar Brasileiro, que é um documento de saúde pública, pode ser, na verdade, uma ferramenta super prática e com uma base científica forte para a gente cultivar essa simbiose perfeita. E isso impactando até a performance esportiva. Exatamente. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Que os materiais também sugerem. Se essa ligação entre o que a gente come, os nossos micro-organismos e a nossa saúde e até o nosso desempenho é tão profunda assim, como é que a gente pode aplicar esses princípios do guia? Priorizar o in natura, evitar o ultraprocessado, buscar variedade no dia a dia de todo mundo, não só dos atletas. Como cada pessoa pode, através da sua alimentação cotidiana, cultivar de forma mais ativa essa simbiose perfeita dentro de si, buscando mais saúde e mais bem-estar. Fica aí a provocação para a gente pensar, né? Excelente ponto para a gente terminar a nossa conversa de hoje. Obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima exploração.